Vamos recapitular aqui rapidinho. Ontem nós falamos, eu falei, no período da noite, a respeito de maturidade espiritual, aonde depois que cada um se converte e entrega a sua vida totalmente aos cuidados do Senhor, a partir desse momento você inicia uma jornada de responsabilidade para alcançar algo que já te alcançou. Você prossegue para o alvo para alcançar aquilo que já te conquistou. Então é muito importante nós entendermos isso. E essa jornada ela dura quanto? Dura toda a nossa vida. E nós nesta jornada nós precisamos observar aqui 4 pontos. O primeiro ponto: eu preciso ser radical. Eu preciso reordenar as minhas prioridades. Eu preciso decidir todos os dias deixar de viver as necessidades da minha carne e viver a glória do Senhor. Segundo ponto, nós precisamos ser constantes. É necessário perseverança, é necessário fazer as coisas, ter posturas de coisas que nos levam para perto de Deus. Isso é coisa de caramelo, não de... Não sei, esse cachorrinho é novo aqui no chão, tá? Veio para o acampamento. Ok, voltamos aqui. Nós precisamos ser constantes. Nós precisamos também andar no Espírito. Se nós andarmos no Espírito, jamais vamos satisfazer os desejos da nossa carne. E também nós precisamos frutificar segundo o Espírito da verdade, que foi enviado da parte do Pai para nos guiar a toda a verdade. Então nós temos que enxergar todos esses frutos na nossa vida: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, porque contra essas coisas não há lei. Então, focando mais a questão da maturidade espiritual. Hoje eu quero falar sobre a maturidade emocional. Quem está acordado diz amém. Vamos escutar mais. Queridos, para nós falarmos de maturidade emocional, nós precisamos dar um passo atrás. Para nós falarmos primeiro da imaturidade. Porque para eu entender para onde é que eu preciso ir chegar, eu também preciso entender o que eu não posso fazer e eu não posso errar. Então, falando um pouquinho da imaturidade emocional, nós vemos alguns pontos. Quero citar 4 deles aqui. Primeiro, que uma pessoa imatura, ela expressa. Essa imaturidade emocional é a incapacidade de lidar de forma equilibrada e saudável com as próprias emoções e com as emoções dos outros. Então, primeiro ponto: imaturidade emocional é a incapacidade de lidar de forma equilibrada e saudável com as suas próprias emoções e com as emoções dos outros. Segundo ponto, é uma dificuldade em reconhecer, compreender e gerenciar as emoções de maneira eficaz. Está certo, pessoal? Está certo? Estou passando aqui pelo crivo, claro, eu repito. Estou passando, nós temos aqui psicólogos entre nós aqui. Então, o segundo ponto, é o segundo ponto que eu repito? Primeiro, eu repeti o primeiro. Posso mudar isso aqui inteiro depois para vocês, se vocês quiserem. Tá? Prefere anotar? Então vamos lá. Primeiro ponto: imaturidade emocional é a incapacidade de lidar de forma equilibrada e saudável com as próprias emoções e com as emoções dos outros. Espera um pouquinho. Nossa, mas tem gente anotando. Que medo. Segundo ponto,
é a incapacidade de lidar de forma equilibrada e saudável com as próprias emoções e com as emoções dos outros. É como você vai reagir, como você vai se portar diante das suas próprias emoções e diante das emoções dos outros. Segundo ponto, é a dificuldade em reconhecer, compreender e gerenciar as emoções de uma maneira eficaz. É aquele jogo de cintura, né? Como é que eu estou lidando com isso que está acontecendo? Será que as emoções elas estão dominando ou eu estou conseguindo compreender, gerenciar, né, e reconhecer as emoções de uma maneira eficaz? O terceiro ponto é a dificuldade em lidar com situações difíceis de uma forma resolutiva. A vida ela está recheada de situações difíceis para nós enfrentarmos. É fato que eu e você vamos procurar fugir de situações difíceis, mas a vida precisa ser encarada de frente. Então a imaturidade também é vista nessa dificuldade em lidar com situações difíceis e de uma forma resolutiva. O que é isso? Eu buscar a solução ao invés de só ver o problema. Eu encaro uma situação e ali aquela situação talvez ela tome um volume tão grande na minha vida que eu não consigo achar uma forma de resolver. Então eu só vejo o problema que aquela situação está gerando. Eu não consigo resolver aquele pepino porque às vezes cresceu demais ou de uma forma imatura que eu não tenho essa condição, esse olhar para resolver. Quarto ponto, a imaturidade emocional também é se deixar levar pelas emoções ou agir de forma impulsiva. Aí a minha razão, a última, quarto ponto é, imaturidade emocional também é se deixar levar pelas emoções ou agir de forma impulsiva. Eu estou encarando uma situação, uma questão, e ali eu não consigo, né, gerenciar aquilo, eu não consigo dominar as emoções, eu não consigo entender, buscar soluções para aquilo, eu não consigo entender a emoção do outro, não estou conseguindo discernir as minhas emoções. Então, nesse ponto todo eu pego e tenho uma reação impulsiva. Essa reação impulsiva é uma reação fruto da imaturidade e é uma reação baseada na emoção, não é na razão. Ok? Até aqui, tranquilo? Tranquilo? Amém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Qualquer hora. O 2. Então vamos lá, vou repetir. Posso repetir? Vamos lá, primeiro, eu falei que até meia-noite nem para mim, é a incapacidade, o primeiro ponto, a imaturidade, é a incapacidade de lidar de forma equilibrada e saudável com as próprias emoções e com as emoções dos outros. 2. É a dificuldade em reconhecer, compreender e gerenciar as emoções de maneira eficaz. Sabe quando você vai separando as caixinhas? Isso aqui é para isso não vai influenciar naquela outra parte da minha vida. Isso aqui, essa emoção é para esta situação, é para esta pessoa, não tem nada a ver com as outras. E aí eu vou de uma forma eficaz, né? Que liga na segunda parte, né? A dificuldade em lidar com situações difíceis de uma forma resolutiva. Eu olho, está difícil.
mas em vez de eu só olhar o problema, eu vou buscar uma solução para este problema. Então, dificuldade em lidar com situações difíceis de uma forma resolutiva, é o terceiro ponto. O quarto ponto também é imaturidade, se deixar levar pelas emoções ou agir de forma impulsiva. Eu não dou ali uma olhada mais geral, mais profunda, eu vou me deixando levar pelas emoções, e esse me deixar levar me leva a ter uma reação, uma ação impulsiva. Ok? Tranquilo? Tranquilo? Depois eu mando, tá? Vocês conferem. Depois vocês perguntam para a Lígia qualquer coisa. Que medo, meu Deus, a Lígia está de olho em mim. Bom, essa aí mandou, eu falei, gente, acompanha ela no Instagram. Essa menina está falando um monte de coisa legal. Acompanha ela e faz propaganda. E divulga aí. Vocês sabem que ela se formou, certo? Ela está trabalhando muito bem. Parabéns, Ana Lígia. A igreja precisa. Vamos lá. Essa imaturidade leva o ser humano a problemas nas relações interpessoais e afeta negativamente o seu bem-estar. Tudo isso que nós vimos até agora, essa imaturidade, de como lidar com as emoções, de como gerenciar, de como resolver as questões, de como ser objetivo, resolutivo, essa mesmice, ou então essa questão onde muitas vezes me envolve e eu não consigo sair dela, isso inevitavelmente vai causar em mim problemas de relacionamentos interpessoais. E isso é algo terrível para o ser humano, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e chamou o homem para ter comunhão com ele numa unidade familiar. Então o homem foi criado, você foi criado para se relacionar. Então é um desafio muito grande nós mantermos relacionamentos saudáveis, lidarmos com as situações difíceis da vida, resolvermos as questões emocionais, não ficarmos presos nas emoções, para que possamos assim glorificar a Deus. O Senhor me criou. Olha que legal a música que eu cantei antes. Por isso que quando essa música entrou no meu coração, a partir de então eu comecei a olhar diferente para a igreja de Jesus. Porque a igreja do Senhor, ela é formada por um monte de gente que estava indo para o inferno, por um monte de gente que estava totalmente perdido, e pela misericórdia, a graça do Senhor, fomos alcançados, e a palavra da salvação tornou no nosso coração, e a partir daquele dia, nós decidimos, então, não viver mais para nós mesmos, mas vivermos para o Senhor Jesus. Quem está acordado só diz amém? Amém. Eu já vi alguns piscando aqui, tá? Fica tranquilo que eu estou de olho em você. Acho que hoje eu vou deixar dormir, só para a gente usar o áudio, que está lindo. Então, pede aí ajuda para o teu companheiro, né? Cultua aí. Eu sou bonzinho. Ok? Então essa maturidade, ela é um problema. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Vocês acham que eu, Daniel, sou totalmente maduro? Sejam sinceros, por favor. Que bom. Eu fico feliz. Senão, vocês iam querer fazer de conta que me ama, falando, né, palavras bonitas. Não, Daniel, você é super maduro, fica tranquilo. Não, que bom vocês. Porque eu também acho que vocês não são o suficiente. Então nós estamos no mesmo barco. Nós precisamos crescer. Nós precisamos pegar o remo e começar a remar, porque senão o remo, o barco fica no mesmo lugar. Agora, eu, Daniel, posso dizer para vocês,
que eu tenho maturidade por experiência de vida, por temor, por fé, um tanto quanto diferente de vocês. Só que vocês têm maturidade por experiência de vida, por temor e por fé, um tanto quanto diferente de mim. Por isso que eu não sei o que seria da minha vida sem irmãos e irmãs. Eu não sou completo em mim mesmo. Eu preciso reconhecer que vocês são parte fundamental da minha vida. Todos, do menor ao maior, todos são importantes. Então, vamos ler um texto agora de Gálatas. Eu gostaria que alguém aí no seu lugar, com uma voz, se quiser vir aqui na frente, pode vir também, com uma voz bem alta, se for ler daí, Gálatas capítulo 5, versículo 13 até o 15. Gálatas 5, de 13 a 15. Quem vai ler? Diz, eu vou. Então vai. Para todo mundo ouvir, você vai. Gálatas capítulo 5, versículo 13, 14 e 15. Todo mundo que está acordado, presta atenção. Todos abriram? Diz amém aí, você já viu? Amém. Opa, tem algumas misericórdias aqui, calma. Foi, amém, amém? Virou para mim? Ok? Abriram? Alguém precisa de misericórdia ainda? Tranquilo? Ok? Não. Posso ir? Beleza. Vamos lá então. É que se você abrir aí na sua Bíblia, talvez tenha alguma versão diferente, eu gostaria que você falasse para mim, tá? Então, pode ler o Êxodo, Gálatas 5, a partir do versículo 13 até o 15. Bem alto. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sejam antes servos um dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorai uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Nossa, que texto estranho, né? Está aí na tua Bíblia, falando de irmão para irmão. Tem alguém com uma versão um pouquinho diferente? Pode ler bem alto. Aí na Bíblia mesmo, hein? Alguém mais? Alguma coisa diferente? A tua diferente? Vai. É igual. Vocês conseguiram entender que esse texto está na Bíblia, é uma palavra para irmãos, está falando a respeito de maturidade. Por quê? Nós temos uma liberdade que precisa ser bem vivida entre nós. Essa liberdade que eu tenho para com vocês, ela não me dá o direito de agir com vocês do jeito que eu quero. Essa liberdade do Senhor, ela me dá o direito de agir da forma com que o Senhor quer que a gente age. Então eu preciso pegar a maturidade espiritual. Estou sendo transformado em mais semelhança de Cristo, e cada vez mais eu amar cada um de vocês, eu servir cada um de vocês, e eu buscar a vontade de Deus para estar com vocês segundo a vontade dele, não a minha. Porque senão eu vou chegar daqui a pouco e dizer o seguinte: olha, eu não estou sendo amado pelo Anderson, porque o Anderson não faz o que eu quero que ele faz para mim. E o Anderson do lado de lá vai falar assim: o Daniel não me ama, porque o Daniel não faz o que eu quero que ele faz para mim. E aí eu começo a dar umas mordidas no Anderson, o Anderson dá uma mordida em mim, e a gente vai saindo faísca, até que a palavra diz o quê? Cuidado, para vocês não serem destruídos. Isso o Senhor está nos chamando a uma maturidade. O que é? O Anderson tem o seu ponto de vista, o seu cotidiano, a sua fé, a sua vida de fé, a sua santificação. O Anderson tem, como cada um aqui tem a sua.
parar pelo baixo e nem pelo alto. Eu tenho que me adequar à verdade eterna do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então eu não deixo de esperar do irmão, porque eu sempre quero que o irmão me ame com o amor de Cristo, que o irmão me sirva como Cristo também me serviu, como que o irmão possa se portar como Cristo se porta. Isso é bom, a gente esperar um pouco, mas eu não posso também só esperar o outro e cumprir com a minha parte. A maturidade, ela só é alcançada quando eu e você convivemos juntos e encaramos a realidade da vida. Porque se eu forçar a minha realidade, o meu cotidiano sobre a vida de qualquer um de vocês, talvez eu vou causar muito mal, e vice-versa. Agora, se eu e você abandonarmos a velha forma de viver, abandonarmos o meu ou o teu querer e buscarmos a vontade do Senhor, esse fim vai ser proveitoso. Nós vamos caminhar em unidade. Aquilo que você é melhor que eu, você vai me ajudar, e aquilo que eu sou melhor que você, eu vou te ajudar, e juntos estamos indo em direção a Cristo Jesus. Então cuidado com a imaturidade, cuidado, porque a imaturidade traz destruição, imaturidade traz divisão, imaturidade traz confusão. Nós precisamos ser homens e mulheres convictos do chamado de Deus. Amém? Três coisas também. Maturidade traz. Você falou? Divisão. Nossa, essa foi no espírito agora. Como é que eu vou? Confusão. Confusão. Essa eu anotei. Confusão, vai, me ajuda aí. Divisão, confusão, destruição. Isso. Anota aí para eu depois anotar aqui, por favor. Essa foi assim, algo. O Espírito. Por isso que é bom anotar, tá vendo? Ô Daniel, o que você falou na pregação? Eu sei. A parte está aqui, mas muita dela não. Muitas vezes as minhas ministrações só tem os versículos, sabia? A maioria delas, inclusive, só tem os versículos. Bom, que bom ver que a grande maioria ali está acordada, firme e forte aí. Eu fico muito feliz por isso, né? Então podemos avançar mais um pouquinho. Amém? Entendendo dessa questão, que eu e você somos perfeitos, que eu e você estamos no caminho de desenvolvimento desta maturidade, e que nós precisamos alcançar uma estatura segundo a estatura de Cristo Jesus, eu quero então dizer para vocês aqui que Deus é o provedor de tudo aquilo que nós precisamos. Tudo vem dele, toda condição, toda situação que vai ser criada é provisão de Deus para eu e você sairmos de um patamar raso de maturidade e enfrentando da maneira correta as adversidades da vida, as surpresas da vida, nós irmos degrau a degrau subindo nessa vida de maturidade. Eu não preciso pisar em ninguém para crescer em maturidade, mas eu preciso encarar cada situação e ali aquilo ser um patamar sólido. Eu resolvi essa questão, eu não estou mais no envolvimento emocional apenas, mas eu resolvi, está bem definido, está bem claro, não há divisão, não há contenda, não há destruição. Agora eu vou pegar isso e vai ser um degrau para eu crescer na maturidade. Não preciso ficar tropeçando como se fosse um impedimento, mas eu subo para aquilo que Deus tem para mim logo na frente. Então, a maturidade emocional é quando nós conseguimos reconhecer e lidar com as diversas emoções que se apresentam no nosso cotidiano. Essa é a maturidade. Eu consigo lidar. Eu, em vez de fugir das situações, eu pego e encaro de frente, de peito aberto, e falo assim: tá bom, se o Senhor está colocando algo na minha frente para eu interagir, para eu ter alguma ação a respeito disso, seja uma situação, seja pessoas, seja uma notícia, seja uma decisão a tomar, eu vou encarar de frente e eu vou reconhecer
que o Senhor vai me capacitar para eu não ficar tropeçando nisso, mas crescer em maturidade. E as diversas emoções que compreendem o nosso dia a dia, e elas vão se apresentando, elas vão chegando até nós, no nosso cotidiano, eu vou encarando uma a uma, e vou resolvendo, e vou caminhando, e vou resolvendo, e vou enfrentando, e vou buscando a presença de Deus, e vou degrau a degrau estabelecendo a vontade de Deus na minha vida. Isso traz para nós um equilíbrio, aonde nós conseguimos lidar bem com as emoções. Quando eu vou encarando uma a uma, e eu não permito que as emoções invadam a minha vida e destruam os planos de Deus na minha vida. É eu que tenho que tomar a frente, é eu que tenho que me posicionar, é eu que tenho que estabelecer ali a vontade de Deus. Não são as emoções que vão ditar regra na minha vida. Pela minha emoção agora eu gostaria de estar dormindo, mas ela não vai me dominar. Eu quero repartir de Deus com vocês essa noite. Então eu pego as minhas emoções e coloco elas no lugar delas, para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Toda essa condição então vai trazendo a nós uma possibilidade de um equilíbrio real, aonde não só eu sei lidar com as emoções, mas eu vou expressar com equilíbrio as emoções, segundo a necessidade de cada questão que vai se apresentando na minha vida, até mesmo em situações difíceis, até mesmo em situações dramáticas, em situações onde eu e você vamos ser confrontados com o nosso entendimento, com a nossa vontade, com a nossa perspectiva de vida. Teve duas situações na minha vida que eu me despedi da Leia, sabia? Falei, pronto, agora eu vou ficar sozinho. Os dois partos, ela em algum problema que ela teve no primeiro, outro probleminha que ela teve no segundo, veio uma avalanche emocional sobre mim, e eu com o meu filho no colo, depois com a Ana Luísa no colo, e eu tinha duas opções ali, ou escolhia uma ou outra. A primeira, ou eu me mantinha como um homem íntegro diante de Deus com fé, e falava, Deus é poderoso para restaurar a saúde da minha esposa, ou eu me acabaria ali em desespero emocional, e sairia gritando e pedindo ajuda para todo mundo, e assim, de uma forma descontrolada, porque pedir ajuda é importante, mas perder o controle não pode. Então ali dentro daquele hospital, Deus sabe como eu conversei com ele, mas de uma forma equilibrada. Deus, o Senhor é poderoso, cura minha esposa. Eu não quero, ter que viver agora e cuidar do meu filho, no caso o Isaac, ela teve um problema após o parto. Eu não quero cuidar do meu filho sozinho, eu quero, junto com a minha esposa, criar o meu filho. Vocês acham que foi fácil isso? Vocês acham que ter fé apenas, ou coragem, ou ser pastor, ou ter alguma idade, isso resolve tudo? Digo para vocês, não. Não. É o equilíbrio emocional. Agora, como é que o Daniel, você olha numa situação dessa, uma mulher ali, entre a vida e a morte, o filho no colo, sem uma perspectiva do que pode ou não pode acontecer no dia de amanhã, como é que você teve esse equilíbrio emocional? Queridos, eu não nasci pronto, mas eu encarei a realidade da vida desde quando eu entendi aquilo que Deus queria para mim. Como eu citei ontem, ainda solteiro do trabalho, eu sabia o que Deus queria para mim. Eu não precisava me sujeitar às ofertas do mundo. Ali eu podia já me posicionar como servo do Senhor. Agora, num outro nível de responsabilidade, casado, com um filho, o Isaac no colo, e uma esposa tendo necessidade, qual era
postura correta do marido ali? O marido descontrolado ou o marido controlado emocionalmente? O que eu precisava entregar ali para minha esposa e para todos que estavam ao meu redor? Eu precisava entregar uma maturidade. Eu precisava ser maduro. Ninguém nasce, mas aquilo que a vida foi me apresentando, desde a mais tenra idade, a forma com que eu fui lidando com cada uma das situações, elas são a base daquilo que eu uso hoje para poder estar aqui conversando com vocês. Então, quando você olha para alguém, você acha essa pessoa madura, sabe o que você precisa fazer? Fala, senta do ladinho dela e fala assim: conta um pouquinho da tua vida para mim. Como é que aconteceu isso? Porque naturalmente nós somos o seguinte: eu quero ser essa pessoa madura, eu quero ser esse irmão que já tem uma estabilidade financeira, que já tem estabilidade emocional, que já tem uma estabilidade espiritual. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero aqui, aonde eu estou, dar um salto e ter tudo aquilo que aquele irmão tem. Essa é a nossa vontade. Não acontece assim. Muitos ficam estagnados porque acham que as coisas acontecem do dia para a noite. Não. Se interessa em saber qual foi o processo que Deus teve que usar na vida daquele irmão, daquela irmã, para que hoje ela pudesse ser um testemunho de vida, um testemunho de fé, um testemunho de maturidade. Amém? Todo mundo de pé, por favor. Eu tenho bastante gente dormindo. Dá uma esticada. O amor de Deus é tão grande. Ele me cerca pela direita, Ele me cerca pela esquerda, Ele me cerca por trás, pela frente. O amor de Deus é tão fundo. Que grande é esse amor. Nossa. Se eu descer pro fundo, minha Fala aqui. Pode sentar, pode sentar. Quer falar? Pergunta, pode sentar todo mundo. Acho que agora o pessoal acordou. Alguém quer perguntar? Pode. Se alguém quiser fazer alguma pergunta durante, faça. Quando situações desesperadoras. Entende quando? Quando chora. Sim. Esse é o processo. O chorar é uma reação. Lógico que você, assim, numa questão de escândalo, descontrole, não. Mas você fala assim: Deus, quantas vezes vocês acham que eu entrei nas centrais da telefônica, eu ajoelhei e chorei, sem saber como resolver um problema no meu trabalho? Quantas vezes vocês acham que isso aconteceu? Eu perdi as contas. Eu entrei sozinho dentro da central telefônica, aquele gelo, aquele negócio que é muito gelado. Eu ajoelhava lá e chorava. Deus, eu não sei resolver isso. E se eu não resolver, é perigoso ser mandado embora. E agora, Senhor, me ajuda. Eu chorei muitas vezes. Mas esse é o processo. Eu não cheguei e liguei: ai, ó, eu vou trocar de trabalho porque está muito difícil esse trabalho aqui, está muita cobrança, eu não quero mais trabalhar aqui porque eu ganho muito pouco, ninguém me valoriza. Não, isso é um descontrole emocional. Mas peraí, eu tenho um trabalho a executar, eu tenho uma missão que me foi dada, alguém está esperando de mim essa resolução. Eu dobrava o joelho e ia para a fonte. Deus, como que eu faço para resolver? Sabe quantas vezes eu resolvi dessa forma? Todas elas. De repente, vinha uma impressão: você já trocou aquele conector? Da onde veio isso? Da onde veio isso, irmãos? Daquele que criou o céu e a terra e fez o homem criar um conector. Aí eu ia lá: por que conector? Eu ia lá naquela conexão e eu tirava: nossa, esse conector é um antigo, esse conector aqui, ele está oxidado, é aquele problema. E aí eu colocava um conector novo, um conector, né, mais moderno, o negócio funcionava. E aí, eu sou o cara, eu sou o solucionador do problema? Não, obrigado, Jesus. Ainda bem que o Senhor me ensina até a trocar conector. Vocês estão entendendo? Isso é encara. Então o choro não é uma expressão de descontrole. Depende do choro. Por exemplo, eu já fui em muitos velórios, e geralmente quando tem aquele escândalo no velório, eu não quero que morra, não podia ter morrido,
remorso. A pessoa não fez o que tinha que fazer. A pessoa deixou coisas de se resolver. E depois que morreu não tem mais jeito. Então o remorso vem e traz o descontrole da pessoa. Todo mundo está entendendo? Ok? Tranquilo até aí? Eu estou falando isso aqui para você aplicar no teu trabalho aí, no teu cotidiano, na tua vida, porque nós precisamos ser pessoas maduras, pessoas que têm uma postura segundo a vontade de Deus. Então, mesmo em situações desagradáveis, indesejáveis, que nós não estávamos prevendo, nós podemos ter atitudes maduras que glorificam o Senhor Jesus. Segunda Pedro, abra aí comigo a sua Bíblia para você se manter acordado. Segunda Pedro, capítulo 1. Quem ainda não leu, por favor, leia. Segunda Pedro 1, a partir do 3. Nós vamos ler até o 8. Vai bem, ó. Eu vou ler. Olha lá, todo mundo achou? Segunda Pedro, capítulo 1, do 3 ao 8. Prestem bastante atenção. Nós não vamos demorar muito mais tempo, fiquem tranquilos. Eu consigo terminar antes de meia-noite e meia. Vamos lá então, prestem atenção. Vai lá, Miguel, mas com aquela convicção que Deus te dá. Cristo, Paulo, pelo seu divino poder, nos tem sido doados todas as coisas que conduzem a vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós reunindo toda diligência, associada com a vossa fé e a virtude, com a virtude do conhecimento, com o conhecimento do domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existem em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem virtuosos, lembrando que essa é o nosso Senhor Jesus. É um textão, né? É um texto que nos ensina muitas coisas. Então, o texto começa dizendo que, pelo seu divino poder, Ele nos doou todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Então, eu quero garantir para você, mediante a palavra de Deus, que você não tem falta de nada. Você consegue, no Senhor, alcançar, galgar e alcançar essa maturidade, essa postura, essa condição que o próprio Jesus preparou e nos doou. A questão é, eu preciso querer viver essa maturidade que o Senhor trouxe para cada um. E aí Ele traz para nós uma lista de uma conduta, de dons, de ações que nós precisamos ter para vivermos segundo a vontade dEle. Ele diz: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, tem que associar a diligência com a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Vocês percebem que aqui, nesse contexto, está a comunhão, nesse contexto de crescimento, de edificação, de maturidade. O Senhor nos capacita plenamente, mas Ele nos capacita para nós desenvolvermos isso num relacionamento de fraternidade, como irmãos, aonde nós podemos sim alcançar a maturidade e também ser
sermos instrumentos de bênção na vida uns dos outros. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Amém? Então tá bom. Se Deus é provedor de todas as coisas, se o Senhor abre o caminho e coloca de bandeja para que eu e você possamos usufruir e sermos homens e mulheres maduros em toda e qualquer circunstância, eu quero deixar algumas perguntas para você agora. Vamos lá, gente, pergunta, hein? As perguntinhas. É para pensar. Responda aí, Espírito. Não presta atenção. Responda aí, Espírito. Anote e responda para você. Como você se comporta? Como você se comporta? Depois de tudo isso que nós lemos, ouvimos, meditamos e crescemos no Senhor, como você se comporta? Você consegue questionar as suas próprias opiniões? Será que você está num nível de maturidade que você mesmo consegue questionar as suas próprias opiniões? A minha opinião é essa. Mas deixa eu fazer um questionamento. Será que é a melhor? Será que é tão bom assim? Será que essa opinião está apacentando, está gerando divisão? Fala, meu querido. Mas essa falta de questionar a opinião não seria a maturidade? Não, por isso que a pergunta é: você consegue questionar a opinião? Você é maduro o suficiente para questionar as suas próprias opiniões? Esse é o contexto, entendeu? A imaturidade, lógico, também. A imaturidade já fala: eu estou certo, você está errado, acabou. Agora, a maturidade, eu vou falar com você, eu vou expressar uma opinião para você. A maturidade me faz refletir: será que a minha opinião ela está certa mesmo? Porque é opinião. O que é certo é a palavra de Deus. Opinião não é mandamento, concorda comigo? Então, às vezes eu tenho uma opinião certa para mim, mas quando eu vou expressar essa opinião, talvez seja uma opinião que vai causar prejuízo na tua vida. Vocês estão entendendo? Então, você tem essa maturidade já de questionar as suas próprias opiniões, para você se indagar diante de Deus. Será que você... Eu vou até usar os dois termos. Será que você é tão errado assim? E será que você é tão certo assim? Porque eu já encontrei até isso. Tinha gente que se achava nada. E eu indaguei a opinião dele. Falei: mas por que você acha que você não é nada? Eu ajudei a pessoa a questionar a própria opinião dela, negativa dela mesma. Falei: mas olha só, mas você é isso, você é isso, você é isso. E a pessoa começou a se enxergar com outro prisma. Por quê? Porque ela não conseguia, ela estava tão abatida que as opiniões dela eram só negativas e ela se diminuía muito além daquilo. Então não era nem humildade, sabe? Era uma dificuldade mesmo de questionar as próprias opiniões. A pergunta é, a primeira: como você se comporta e você consegue questionar as suas próprias opiniões? Você consegue analisar os seus sentimentos? Terceira pergunta: você tem maturidade para analisar os seus sentimentos? Vamos dar um exemplo aqui clássico para a maioria aqui nessa idade. Esse sentimento avassalador chamado paixão por uma outra pessoa, você consegue analisar esse sentimento? Se é um sentimento que provém do Senhor, se é algo momentâneo, se foi porque de repente a irmã ela se vestiu de uma forma que te agradou e quando você ficou apaixonado, o menino se vestiu de uma forma que te agradou e você ficou apaixonada. Você consegue analisar o teu próprio sentimento para ver para que você não seja enganado pelo seu próprio sentimento? É a terceira pergunta. Você consegue analisar o seu próprio sentimento? Outro tipo de sentimento, né, Dani? Tipo, um sentimento de mágoa. Ou qualquer outro sentimento. Sentimento de raiva, de inveja, de mágoa, de comparação, competição, né? Culpa, rejeição. O que mais, gente? Me ajuda aí. É tudo sentimento. Nós somos esse misto, esse pacote de sentimentos. Superioridade.
superioridade. Na realidade, eu tenho orgulho de ser humilde, sabia? Eu tenho muito orgulho de ser humilde. É um exemplo clássico que eu não consegui, né, analisar o meu sentimento. Às vezes a irritabilidade, longanimidade, tanta falta de longanimidade. Agora, você quer ver uma coisa, né, o oposto, a longanimidade. Mas às vezes a pessoa, ela quer tanto agradar as outras, ela faz, ela provê, ela se doa, mas na realidade ela está fazendo tudo isso para não aparecer algo que ela tem ali de dificuldade na vida dela. E parece ser tudo bom. Eu já também cheguei em situações e falei com pessoas assim: querido, por que você faz tanta coisa assim? Ah, mas não é tudo bom? Claro que é tudo bom, mas tem que ter um equilíbrio. Às vezes a pessoa, ela não quer ali, às vezes, demonstrar um medo, um temor, uma angústia no coração dela. Então ela é boazinha com todo mundo, ela faz tudo para todo mundo, ela some para todo mundo aparecer. Não é, Lídia? Você falou disso esses tempos atrás, né? Eu vi, está certinho. Irmãos, todo o excesso é ruim. A palavra de Deus chega a falar que não sejais demasiadamente justos. A Bíblia fala, nós não podemos não buscar essa justiça, ser justos de uma forma demasiada, porque senão nós saímos da realidade da vida, e a vida está aí para ser encarada como ela é. Nós temos qualidades, nós temos defeitos, nós temos bondade, mas nós temos malignidade também. Nós somos tudo isso. Isso me ajuda a olhar para o outro, olhar para os meus irmãos de uma forma mais natural. Eu não olho nem com superioridade e nem me inferiorizando. Eu olho de uma forma natural. Eu vou dar um outro testemunho. Quando eu era assim, verdade para vocês, e aí eu vi alguns irmãos chegando para ministrar. Me marcou muito uma imagem. Estava o Azaf chegando lá no sítio do Miguel. O Azaf chegou. E o Azaf tem o violão, tem a mochila dele e tal. Assim que o Azaf chegou, um monte de gente. Acordou, né? Um monte de gente ao redor do Azaf. Deixa eu carregar teu violão, deixa eu carregar tua mochila, deixa eu fazer para você. Está com sede, está com fome, está isso, está aquilo. Assim. Tem alguma coisa brilhando no Azaf diferente? Um holofote, né? E o Azaf não pedia nada disso. O Azaf nunca exigiu nada disso. Mas o desejo de querer estar ali com o irmão e servir de alguma forma, me trouxe uma estranheza. Eu vi aquilo e falei, poxa vida, eu acho que para estar com Azaf eu não preciso ter um excesso. Para mim foi um excesso. Gente, eu não estou falando para o irmão chegar, você fala, se vira ali com as coisas. Eu mesmo falo, quer que eu carregue? Mas eu chego e o irmão fala assim, você quer que eu leve a sua mala? Entende? Aí... Você fala isso para outros também. Hã? Fala isso para outros também. Para todos. Eu falo, bom, vocês me conhecem aqui. Eu vou encontrando vocês, quer ajuda? Quer que eu carregue? Mas eu vou fazer exatamente o que eu faço com você, eu faço com você. E aí aconteceu que a maturidade foi chegando, a idade foi chegando, nós temos mais comunhão, casei, fomos algumas vezes de ter comunhão e dormimos na casa do Azaf algumas vezes, com o Azaf, com a Rosana, né, com a Aurora, com o André, e estávamos lá tendo comunhão. E eu nunca vi partir do Azaf uma necessidade, uma imposição para que as pessoas fizessem isso com ele. E aí eu chego nas pessoas muitas vezes, né, não aqui da congregação, todos nós conhecemos o Azaf, que é de casa, mas outras pessoas de outras congregações, e como estava lá, por exemplo, no conselho de pastores, eu falei assim, olha, eu conheço o Azaf, eu vou ligar para o Azaf para ver se de repente o Azaf pode vir em Rio Preto. Os irmãos, nossa, você conhece o Azaf? Eu já dormi algumas vezes na casa dele. Nossa, você já dormiu na casa do Azaf? Nossa, parece que eu
recebi uma unção dobrada porque eu dormi na casa das aves? Então, peraí, diga uma coisa: isso está sendo gerado do Asaf para com as pessoas, ou o coração das pessoas estão exagerados com relação ao Asaf? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Até aquilo que eu também vou entregar não precisa ser com excesso. Tem uma medida de estabilidade, tem uma medida de graça, tem uma medida de amor. Eu não preciso, ser demais. Eu só preciso ser quem Deus chamou para que eu seja. Vocês estão entendendo? Amém, queridos? Amém. Tá bom. Quem está, deixa eu ver se mais alguém acordou, diz amém. Amém. Quem estava dormindo até agora e perdeu alguma coisa, diz amém. Teve um amém. Tá bom, depois a gente reprisa isso aí, ok? Então, deixando para trás essas palavras para você, então, entender à luz da palavra, de toda essa capacitação, e você pode se analisar. Uma pessoa madura, ela se analisa. Uma pessoa madura, ela se observa. Uma pessoa madura, ela consegue se compreender antes de compreender os outros. Eu tenho comigo uma coisa, até falei com o Lucas hoje, estava conversando com o Lucas e com a Manu. Toda vez que vem uma situação, quase todas elas, eu me responsabilizo. Poxa vida, eu podia ter visto isso antes. Poxa vida, eu poderia ter tido uma atitude diferente. Poxa vida, eu poderia ter me antecipado. Poxa vida, se eu soubesse, poderia ter uma atitude diferenciada. Por que eu faço isso? Para eu não ser um acusador. Vem o irmão e fala: Daniel, assim, poxa, se eu tivesse. O irmão vem falar comigo e muitas vezes eu falo: se eu tivesse perguntado para você, talvez a gente poderia juntos ter achado uma solução. Porque eu poderia simplesmente falar assim: ó, se vira, você não comprou ninguém, agora você se meteu nesse negócio, não tem nada a ver com isso. E aí eu passo a ser um acusador, ao invés de ser um cooperador. Então eu não assumo o problema das pessoas, mas eu me coloco debaixo desse jugo, dessa aliança, e falo assim: a partir de agora eu e você vamos resolver essa questão. Pode contar comigo. Vamos ver então alguns sinais de imaturidade. Aperte o cinto. Inclusive, queridos, eu falei com muitos de vocês durante o acampamento, tá? Isso aqui está pronto mais de semana, tá? Fala, Senhor. Aí, gente, agora tá ficando pergunta. Sobreviveu aí? Sobreviveu? Tranquilo? Arrancou um pedaço? Levou alguma coisa sua embora? Que tamanho era esse bicho invisível que eu não consegui identificar? Era assim? Só a antena do marimbondo era desse tamanho. Entendi. São quantos sinais, Dani? Sinais de maturidade, são quantos? Eu separei só 6. Só 6. Três. Posso começar? 3 para nós, 3 vamos decorar. Vamos lá então. 6 sinais de imaturidade. Dificuldade em lidar com críticas ou comentários negativos. Uma pessoa imatura tem dificuldade para lidar com a crítica ou com comentários negativos. Verano. Crítica ou dificuldade de lidar com a crítica ou comentários negativos. E não me vem com aquela crítica construtiva não, que isso é bem do inferno, tá? Olha, eu vou fazer uma crítica construtiva para você. Não critica não, vai, só constrói. Beleza? Segundo, atitudes egoístas ou pensamento centrado em si mesmo. Atitudes egoístas ou pensamentos centrados em si mesmo. Sinal de imaturidade. Eu cheguei num ambiente, eu estou com calor, eu vejo aonde tem
uma corrente de ar, eu sento ali, porque eu estou com calor, estou cansado, de uma forma egoísta. Eu não vejo se tem alguém mais velho, eu não vejo se alguém ficou para trás, eu não vejo se tem alguém com mais necessidades do que eu simplesmente quero que a minha necessidade seja suprida. Ok? Isso é um sinal de imaturidade, atitudes egoístas, pensamentos centrados em si. Vou dar um exemplo meu, vocês são testemunho disso, e a minha esposa, tadinha, eu acho que ela já entendeu isso, ela parou até de falar comigo. Eu não consigo, na infinita maioria das vezes, para ser bem redundante, eu tenho dificuldade de sentar para comer, enquanto eu não consigo ver que todos já se serviram. Vocês podem ver que nós comemos um filho, estou conversando, estou adiantando, e vendo, e muitas vezes o irmão vem, Daniel, vai, que aquela farofa vai acabar, o molho vai acabar. Eu estou tranquilo, deixa os irmãos servir. Eu como o que tiver, deixa os irmãos comer primeiro. Aí fica o alerta aqui. Eu não consigo entrar numa fila e olhar para trás e ver que tem uma mulher atrás de mim. Eu não consigo. Eu tento, não, vem na frente. Primeiro as mulheres, os mais velhos. Dani, vamos combinar uma coisa aqui então, gente? Ó, na última comunhão foi bem legal porque assim, teve duas situações que a fila estava gigante aqui. E tinha duas situações, uma era de dois idosos, um casal, e a irmã com problema na coluna, que fez cirurgia, ela estava aqui no finalzinho. Aí teve algumas pessoas que falaram, não, vamos lá na frente, levaram eles lá. E também, a gente ficou super constrangido quando tinha atrás de nós duas mulheres também de idade, sabe? A gente olhou, daí um já movimentou, o outro também levaram. Vamos fazer isso sempre? Vamos combinar entre nós? É só dar aquela olhadinha 360 graus. Será que eu sou menos favorecido aqui nesse lugar? É isso que vem na minha mente e no meu coração. Será que eu sou o que mais está doente? Será que eu sou o que mais está com fome? Será que eu sou o que mais está com calor? Será que eu estou com mais sede? Deixa eu dar uma olhada. Poxa, nossa, tem um irmão ali, querido, o que eu posso te ajudar? Se um copo de água que eu dou para um servo do Senhor, existe um galardão que é me dado, você imagina quando a gente sai da feira para ir fazer o prato de alguém e trazer porque não pode andar ou vice-versa. Tudo bem, queridos? Impulsividade é a terceira característica de alguém imaturo. É muito impulsivo. Não consegue controlar, não consegue medir a hora certa. Né? A pessoa está ali, ela viu que ela tem aquela necessidade, ou uma brecha abriu, e ela rapidamente, ela não presta atenção em nada, ela já atropela as situações, e ela está ali à frente, às vezes numa conversa, às vezes num trabalho. Eu não espero o outro na velocidade dele, na condição que Deus deu para ele, eu já vou atropelando, está aqui, pode deixar comigo, deixa que eu faço melhor, eu faço mais rápido. Às vezes eu não estou falando, mas eu estou aqui pensando, e eu vou tendo atitudes impulsivas que vão me colocando ali numa aparente situação de controle. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós somos chamados para ser um. Não adianta eu correr na frente de vocês. Mas no céu a igreja vai chegar inteira, sabia? Sabia que não vai ter uma unha que vai entrar primeiro no céu, mas o corpo de Cristo vai chegar inteiro. Então não adianta eu correr e ser muito melhor do que vocês. É melhor que eu me sujeite ao Senhor e preserve a unidade no Espírito, suprindo necessidades, olhando para questões, seja no particular, seja no coletivo, seja no algo com um irmão ou com uma família, não importa. Nós precisamos ser colaboradores. Então, longe de nós toda impulsividade, mas a pessoa imatura, ela é impulsiva. A pessoa imatura também, ela não é muito empática, falta empatia. É o quarto ponto. Quarto ponto, falta empatia. O que é empatia?
A pessoa está passando por uma situação. A pessoa está ali, ela sofrendo, chorando, sentindo dor, sentindo saudade, sentindo qualquer coisa. E eu olho para ela e falo assim: bom, esse é um problema teu, não é meu, eu estou de boa aqui. Não, a palavra fala para eu chorar com os que choram, para eu me alegrar com os que se alegram. Então isso é empatia. A tua dor tem que ser minha dor, a tua alegria é minha alegria. Isso é ter empatia. Então uma pessoa que tem problemas, né, com empatia, ela é uma pessoa imatura. Também uma pessoa imatura, ela é insegura. E muitas das vezes essa insegurança, ela se reflete numa falta de autoestima. A insegurança dessa pessoa faz com que ela se sinta inferiorizada. O outro é melhor, o outro faz mais, o outro tem mais, o outro é mais bem sucedido do que eu, o outro recebe mais atenção do que eu, o outro é sempre eu estou em segundo, terceiro, quarto plano. Então é uma dificuldade, né? É uma insegurança, e essa insegurança ela se reflete nessa falta de autoestima, ou numa autoestima baixa. E o último ponto aqui, do sinal de maturidade, é a dificuldade em controlar as emoções. Já falamos isso lá em cima. A dificuldade de controlar as emoções. O quinto é insegurança e a falta de autoestima. E o sexto é a dificuldade em controlar as emoções. Mas se eu falo controlar, é controlar mesmo, irmãos. Eu sou uma pessoa que chora fácil, que ri fácil, né? Que fica brava fácil. Pergunta para mim. Mas me arrependo também. Peço perdão. Eu sou uma pessoa normal. Tá? Eu sou normal. Eu tenho fome, sede, faço tudo que vocês fazem. Mas eu preciso controlar as emoções. Eu preciso ter o controle da situação emocional da minha vida. Muitas vezes acontece até o seguinte: a Leia é muito mais extrovertida do que eu. E ela sabe? A Leia vocês conhecem a Leia? Aí tem hora que fala assim: calma, Leia, tá bom. Você já viu? Já entendeu? Outra língua, né? Até na expressão da alegria, vamos dar uma equilibrada. Mãe ri. Já partimos do final aqui, queridos. Vamos ver o sinal da maturidade agora. Só 4 sinais de maturidade. Okay? Primeiro deles, o principal, controle emocional. Como já temos visto aqui, eu tenho um controle emocional. Não significa que eu sou uma pessoa fria, mas eu tenho controle emocional. Ser frio não é controlar as emoções, sabia? Às vezes a frieza é fuga. Às vezes a frieza é uma fuga para que não seja descoberta aquela fraqueza que está ali dentro do coração. Às vezes o nervoso é fuga. Às vezes até essa questão extrovertida é fuga também. Oxi, quantas pessoas que são faladoras, muito expressivas, servindo o Espírito, alguma coisa ali que está escondidinho, está querendo ser maquiado por essa expressão. Porque o Espírito, ele é como uma pomba, ele é equilibrado, ele vem sobre nós. O Espírito Santo pairou sobre a face do abismo. Não fala que o Espírito Santo estava desesperado porque o abismo estava terrível, estava pairando sobre a face do abismo. Então, queridos, controle emocional. Também uma pessoa que tem um sinal forte assim, de maturidade, mas é forte, assume responsabilidade. Assume. Eu me coloco diante de uma situação, eu não me coloco ali para mostrar que eu sou bonzão, mas eu assumo a responsabilidade para interagir e trazer algo resolutivo para aquela situação. Alguém que tem maturidade emocional assume. Exemplo, em todo esse contexto que eu falei, por exemplo, da Leia, quem estava com a Leia lá no hospital? Eu. É a minha esposa, é o meu filho.
Eu vou enfrentar junto com a minha esposa essa dificuldade. Tinha que segurar muitas vezes a Ana, né, principalmente, né? Eu segurava a Ana para a Léa conseguir amamentar. Eu ficava todo o tempo que a Ana estava amamentando os primeiros dias, eu segurando a Ana no pescocinho ali, para que ela pudesse amamentar. Poderia falar assim, eu sou homem, não tem jeito com essas coisas, é melhor uma mulher. Poderia, mas não é arrogância, não, agora é só eu, ninguém vai pôr mão. Não, é um senso de responsabilidade. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas usam o argumento seguinte: isso é uma coisa de mulher, mulher tem mais jeito, ou então isso aqui é uma situação que é para o homem tem mais jeito. Mas eu digo uma coisa: quem que decidiu se casar e ter uma aliança com ela? Não foi a mãe dela, fui eu. Não foi o pai dela, fui eu. Não foi o irmão dela, fui eu. Então eu vou assumir. Quando precisava de ajuda, eu falava: preciso de ajuda, alguém pode ajudar? Está aqui. Vocês estão entendendo? Quando eu comecei a trabalhar, e a primeira vez, desculpa, para mim foi tão marcante no show. Quando eu ganhei um salário bom, que talvez foi ali, isso lá, não sei lá, quase 20 anos atrás, que eu ganhei, devo ter ganhado ali uns R$2.000 em dinheiro. Eu cheguei em casa, não tinha ninguém em casa. Sabe o que eu fiz? Eu cheguei na cama do meu pai e da minha mãe, e eu coloquei todas as notas de 100, de 50, de 20, de 10, de 5, de 2 na cama inteira. Quando meu pai e minha mãe chegaram, meus irmãos chegaram, eu falei para ele: vem ver o que Deus deu para nós. Todo mês eu perguntava ao meu pai: alguma conta não deu para pagar, pai? Não, filho, está tudo bem. Tudo bem, logo vai ser. Qual conta, pai? Não há água aqui, me dá. Eu vou pagar. Foi a luz. Aqui. Vou pagar a luz. Estou morando aqui dentro. Assumir responsabilidade. Todo homem vai assumir um relacionamento para casamento. A Bíblia fala, também lembrando aqui, fala para que o homem viver a vida do mundo lá, com o discernimento. Queridos, isso não acontece quando você tiver 30, 40 anos. Isso aconteceu quando eu tinha 18. Isso é um resultado de alguém que, quando tinha 10 ou 11, já ia com o pai trabalhar na sua rua. Isso é resultado de alguém que, com muita vergonha, quando meu pai foi para trabalhar fora como vendedor, nós acordávamos 3 ou 4 horas da manhã para fazer salgados, fazer as entregas. E o meu pai que ia fazer a linha de entrega, eu não tenho vergonha de falar hoje, mas hoje eu tenho maturidade, mas lá na época eu não tinha essa maturidade. Então eu ia com muita vergonha, com isopor no braço, andar nas avenidas entregando e oferecendo salgado nas empresas onde meu pai trabalhava, porque ele foi para trabalhar fora e eu assumi o lugar dele. Eu tinha vergonha de andar com aquele isopor. Eu tenho vergonha de ter tido vergonha. E se eu não tivesse, mesmo com vergonha, feito isso? A questão é encarar a situação. Porque nós precisávamos trabalhar para sustento. O primeiro carro que eu tive, eu comprei em conjunto com a minha irmã. Sabe qual foi o motivo pelo qual eu comprei o carro? Porque a minha irmã estudava à noite na faculdade, meu pai trabalhava fora, eu precisava ir buscar minha irmã na faculdade à noite. Por isso eu comprei o carro. Quantas vezes, não sei falar para vocês, que eu abasteci
o carro com R$5 e sair com o isopor para vender, para voltar e abastecer o carro para poder voltar para casa e trazer o dinheiro para comprar as coisas e fazer as coisas. Não sei falar muitas vezes. Agora, para mim é fácil. O que tem para comer? Está ótimo. Não tem para comer? Está ótimo. O que tem para fazer? Eu faço. Mas por quê? Isso eu nasci assim? Em parte, sim. Existem dons que Deus dá. Eu sei que um dos dons que eu tenho é o serviço. Mas essa questão da maturidade, de não entrar numa conversinha fiada, de que está difícil demais, que está calor demais, está demorando demais, está quente demais, está ruim demais, está faltando demais, eu não consigo ter. Só quem teve falta sabe o que eu estou falando. Então, filhos, essa geração, uma geração abençoada, que entre nós aqui, eu creio que praticamente ninguém passou o que eu e as gerações anteriores passamos, de necessidade, de uma postura mais firme. E eu digo o seguinte: vocês têm uma possibilidade muito maior do que eu. Vocês podem pegar toda a facilitação que vocês estão tendo aqui agora e honrar a Deus, honrar os pais, honrar a igreja, honrar os irmãos, com toda a facilitação que Deus tem dado para vocês. Então, o segundo ponto, assumir responsabilidades. Meu pai e minha mãe faleceram, uma diferença de 32 dias um para o outro. Quando meu pai e minha mãe faleceram, eu procurei o meu irmão Vinícius. A minha preocupação é com a nossa irmã Daniela. Você concorda de nós direcionarmos tudo aquilo que nós vendermos ou recebermos da herança para estabelecer uma vida tranquila para Daniela? Meu pai não estava lá, mas eu assumi a responsabilidade. Meu irmão falou: concordo. Aí eu perguntei para minha irmã: Daniela, você aceita que nós façamos isso por você? Ela aceitou. Mas ela disse: mas eu não quero nada que não seja meu. Eu falei: tudo bem, mas me deixa em paz, me deixa alegre, me deixa tranquilo junto com o Vinícius, deixa a gente fazer isso com você. E aí então direcionamos tudo aquilo que o carro, os equipamentos, a venda de uma casa, tudo foi para ela, tudo foi para ela. Quer ouvir o milagre? Vocês sabem que eu comecei a construir agora, fruto da herança. Eu pude dar o lance no nosso coração. E a parte da minha herança do meu irmão era a casa que meu pai e minha mãe moravam. Em todo esse período, a casa ficou anunciada. Não teve uma oferta. Nem um porco, papagaio, periquito, carro, negócio, nada. Ninguém procurou. Presta atenção, que isso é para a vida. Se você for fiel um pouco, Deus te coloca muito. Se você honrar, você vai ser honrado. Se você encarar a situação, Deus vai ser com você. Na semana que a minha irmã mudou para a casa dela, ela ficou pronta. O único contato que teve de uma mulher com financiamento, ela comprou e está morando na casa. E esse financiamento precisaria passar por uma vistoria. E nós colocamos tudo na mão do Senhor. Porque o banco poderia ir lá e falar assim: olha, vocês estão pedindo um valor e eu não vou avalizar essa casa nesse valor. Sabe como é que o banco fez a vistoria? Por amostragem. Ninguém foi lá. Essa região, as casas vão ser comercializadas por esse valor. Então nós vamos liberar o financiamento por amostragem. A mulher falou assim: eu nunca vi isso. Eles liberaram o financiamento para a compradora, porque eles fizeram uma amostragem na região lá. Nós não estávamos escondendo nada. A casa, na verdade, era muito mais. Só que sempre aquele risco. Vinha um avaliador e falava: não vai. Na semana, a pessoa fez o negócio e nos mandou.
Você está pronto para assumir responsabilidade? Não importa a tua idade. Se você está aqui, Deus está falando para você: assuma responsabilidade. Assuma responsabilidade dentro da sua casa, na sua escola, dentro da sua família. Aqui também na família da fé, assuma a responsabilidade de ser um edificador, apacentador, agregador, ministrador da parte de Deus. Não vou contar essa parte da igreja aqui, porque você já conhece bem. Mas todo mundo sabe que eu fui assumindo responsabilidades. Nunca me projetei, eu quero ser pastor. Mas eu sempre estava com os irmãos: o que eu preciso fazer? O que a igreja precisa? Estou aqui até hoje. Por isso que para mim, limpar uma mesa, arrumar as cadeiras, ministrar, cuidar, discipular, orar, viajar, fazer, para mim é tudo igual. Tudo igual. Para mim, são todas possibilidades de expressar o amor de Deus. Você precisa, junto comigo, assumir responsabilidades. Uma pessoa também que é muito madura, ela também tem empatia. Ela vive junto com a outra as situações que ela está passando. E também, um sinal de maturidade é quando alguém pede perdão e admite o erro. Tem que ser muito maduro. Mas o perdão de coração, não de boca, não de vou cumprir com o protocolo. Eu entendo que eu errei, eu entendo que eu tenho que agir melhor, eu entendo que não foi bom isso. Eu estou te pedindo perdão. Você me perdoa? Isso de coração, assumindo o erro. E para terminar, tem bastante tempo ainda, 11 horas. Abra comigo Salmo 42. Sinais da maturidade é controle emocional, assumir responsabilidades, ser maduro, empatia, e pedir perdão, pedir desculpas, assumir, admitir o erro. Empatia. Salmo 42. Pedir perdão, pedir desculpas, admitir o erro. Ok? Estamos aqui entendendo? Amém ou não? Amém. Amém? Eu quero encorajar vocês a serem homens e mulheres maduros, que enfrentam, sabe por quê? Porque amanhã vocês vão ter muitas coisas para enfrentar. E depois também, e eu não vou estar lá do teu lado, mas o Espírito Santo vai estar. E você vai poder recorrer a Ele. E você vai poder pedir: Espírito Santo, o que eu faço aqui nessa situação? Espírito Santo, qual é a resposta que eu dou? Espírito Santo, qual é a minha postura aqui diante da situação? É lógico também que nós estamos aqui, pode dar uma ligadinha. Eu estou sentindo isso, está acontecendo isso, estou precisando do conselho. Eu estou aqui, o André, nossas esposas, os discipuladores, os irmãos mais maduros, os cooperadores aqui no acampamento. Se eu puder aprender de alguém, eu vou aprender de alguém. Antes de eu ler o Salmo, eu quero também compartilhar o que eu estou lembrando aqui. Você sabe uma coisa que eu faço a vida inteira e eu faço até hoje? Eu digo para vocês, jovens, adolescentes, cuidado, porque a idade que vocês têm é uma idade essencial para que vocês aproveitem o melhor e da melhor forma, para que a vida de vocês toda seja uma vida de estabilidade emocional. E para isso, eu deixo um conselho: aprendam a estar com pessoas mais velhas. Valorizem pessoas com mais idade, porque naturalmente nós gostamos de conversar com pessoas da nossa idade e a gente troca figurinha daquilo que está acontecendo agora. Mas eu amo estar com os irmãos que gostam de plantar, eu amo estar com os irmãos que gostam de mudar, que gostam
de servir, que gostam de fazer todas as coisas. Eu aprendo com eles, eu me coloco do lado e eu pergunto: o que eu posso fazer para ajudar? Ah, faz isso, faz aquilo outro. Tem gente que tem facilidade de ensinar, eu gosto muito. Vocês veem que eu estou para lá e para cá, todo mundo que pergunta o Medrel, precisa de ajuda? Aqui, ó, pega aqui, pega essa chave, pega essa aqui. Eu não sou muito de ficar, vem, eu chamo bastante. Mas uma coisa eu aprendi: quem quer corre atrás, quem quer faz acontecer. Eu quero aprender, eu quero saber de tudo. A palavra fala para ser homem, varão, aprovado em toda boa obra. Mais uma outra coisa que eu não anotei, mas o Senhor me faz lembrar aqui. Essa responsabilidade que eu digo aqui, que nós precisamos assumir, responsabilidades financeiras, responsabilidades emocionais, responsabilidades da nossa casa, responsabilidades sobre a nossa família, responsabilidades sobre a igreja, ela não tem uma idade específica. É agora, é hoje. Existem situações, não sei se o André vai falar ou não, eu só vou comentar aqui, né? Talvez ele vai ministrar melhor sobre isso, mas a respeito da idade de amadurecimento, nem a adolescência não existia. Esse termo adolescente não existia. Era criança que depois já entrava já assim, um pré-adulto. Pessoas com 13 anos cuidando de uma casa inteira sozinha. Mulheres fazendo tudo que uma mulher sabe fazer melhor que um homem com 13 anos de idade. Meninos acompanhando seus pais com 13, 10 anos de idade, trabalhando no pesado, aprendendo a dar valor naquilo que a vida apresenta. Então, queridos, por favor, para de gastar tempo com essa maldita tela. Talvez você vai ter que sair vendendo videogame. Talvez você vai ter que começar a bloquear coisas, porque você fica ali, tá lá, pesquisa lá, você sabe, eu faço isso mesmo. Quanto tempo você ficou naquele dia numa rede social, sendo que você poderia estar desenvolvendo um trabalho, estudando mais, para ser alguém melhor, um profissional melhor, uma esposa melhor, um marido melhor. E aí vai chegando a idade, aí eu chego na idade e agora eu tenho que casar. Mas eu tenho que casar, e eu tenho o que para apresentar? O que eu tenho para apresentar? Qual é a bagagem minha de maturidade? Qual é o meu enfrentamento da vida? Quantas vezes eu fui num velório e assumi a palavra no velório? Quantas vezes alguém precisou ir no hospital e fui eu que levei e fiquei dia e noite uma pessoa no hospital? Quantas vezes alguém passando mal fui eu que socorri? Quantas vezes alguém precisando financeiramente fui eu que já trabalho e tenho condição, eu fui lá e cooperei? Quantas vezes na minha juventude eu fiz para eu assumir uma responsabilidade de casamento? Se vocês perguntarem para mim, Daniel, qual foi a tua dificuldade para assumir um casamento com a lei em todas essas áreas? Eu vou dizer para vocês, nenhuma. E eu não sou diferente de vocês, eu sou igual. Tivemos situações difíceis financeiras, tivemos situações difíceis na saúde, tivemos situações de decisões muito difíceis na vida. Mas eu posso dizer para vocês, glória a Deus, que tudo aquilo que eu me permiti viver e enfrentei, gerou em mim, gerou na Léa maturidade, para a gente não ser destruído, porque a cobrança vem para todo mundo. Não quero passar medo, mas eu quero ser um estimulador aqui. Não deixa para amanhã. Meninas, olha, está até fácil. A palavra para as meninas, a palavra para os meninos, a palavra para as meninas aqui, a palavra para as meninas. Se você tem mais de 13 anos, eu vou sugerir para você, chega na tua mãe, assuma essa responsabilidade e fala: mãe, comigo, essa semana a casa aqui é comigo, chá comigo, comida, roupa, limpeza, organização, deixa comigo, mãe, eu vou mostrar para a senhora que a senhora tem uma mulher dentro de casa, que a senhora tem uma filha de valor dentro de casa. Fica a dica.
pelo menos ficaram quietas, né? Homem, porque você pecou, toda a terra está amaldiçoada. Foi Deus que falou, filho. Queridos homens, filho Daniel, vai lá. Isaac, você não, você já está dentro, vai. O Isaac com 10 já está fazendo uns esquemas aí que, ó. Menino, sério, agora. Continua assim, por favor. Comigo, sério. Queridos, vou falar sobre uma situação aqui. Imagina você ter um desejo ardente de se casar. E aí você gosta de uma moça e você vai na casa dela e ela está pedindo de boneca. Já na idade de casar. Não tem problema, viu? Eu sei que tem várias irmãs aqui, mas estou falando na idade de casar. Aí já é problema. Na idade de casar, você chega lá, o que você vai achar? Vixe, muito infantil, né? Está brincando de boneca. Mas se ela não pode brincar de boneca com a idade de casar, por que você pode jogar videogame com a idade de casar? Aí eu vou falar para vocês, se vocês olharem alguém e ele está gastando muito tempo no videogame, irmãos, vamos lá, vamos entender isso? Vamos entender isso? Maturidade também me traz o entendimento do que fazer na hora certa. Uma pessoa que dedica muito tempo para uma diversão, não tem como correr. Uma pessoa que dedica muito tempo apenas para diversão e uma descontração e não gasta tempo para ganhar mais, para estudar mais, para ser um provedor melhor, não é uma pessoa madura. E não estou falando no sentido, olha, eu já tenho trabalho, eu tenho salário, eu tenho, porque a maturidade me leva ao quê? Me leva a me responsabilizar. Então eu preciso de usar homens. O mundo precisa de homens de caráter. O mundo precisa olhar para vocês e ver que vocês são os primeiros que se posicionam quando tem uma necessidade, quando tem uma situação para interagir. Eu sou homem para assumir essa responsabilidade. Eu estou falando dentro da igreja também. Eu estou falando dentro da tua casa. Eu estou falando lá na escola, eu estou falando no trabalho. Homem de verdade. Às vezes eu não tenho minha idade, mas dentro de mim já tem caráter de um homem de verdade. É a mesma coisa com as meninas. Amém? Salmo de Davi, Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Olha aqui, olha Davi, olha o desejo de Davi. Quando as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Davi era um homem que encarava. Davi não foi? Peraí, me ajuda a lembrar. Perdão. Desculpa. Dos filhos de Corá, me perdoa. Não sei porque eu falei Davi. Olha aqui, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Olha aqui, olha o impacto aqui, ó. Situações acontecendo, questões a serem resolvidas, e aqui, até a alma ali, cadê teu Deus? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com uma multidão de povo e os guiava
em procissão à casa de Deus, entre os gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Eu estou lembrando de coisas boas, dos acontecimentos, que a gente ia junto para a casa de Deus, mas a alma dele estava ali, o choro vindo, como foi colocado aqui, é o choro. Mas olha a reação, vamos entendendo aqui, ele estava lembrando, mas era bom, era festa, nós estávamos indo para a casa de Deus. E aí ele coloca: por que está abatida a alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Para mim, quando eu li esse salmo, eu falei: opa, pera aí. Eu quero ser uma pessoa madura nesse nível. Eu quero deixar isso aqui como último conselho para vocês. O nível de maturidade, onde você, como pessoa, conversa com a tua alma, o teu sentimento, e fala assim: ó, para por aqui, para de dar choro, para de ficar perdido, para de tentar fazer com que eu faça a tua vontade. Para aí. Eu tenho Deus, eu tenho uma doutrina, eu tenho uma fé, eu tenho o Espírito Santo. Para tudo, porque ainda nós louvaremos a Deus. Posso estar abatido, posso ser perseguido, posso estar sendo contestado por alguma situação, provado por alguma questão, não importa. Eu tenho que ter maturidade suficiente para falar com o meu próprio sentimento, com a minha própria alma. Falar assim: eu não vou viver por sentimento, eu não vou viver porque as coisas têm bem para mim, eu vou viver pela convicção que eu tenho no meu Deus, o meu Senhor, aquele que me resgatou do império das trevas. Quem quer esse tipo de maturidade? Eu quero mais. Quem quer ser um filho diferente, maduro aqui? Quem quer ser um esposo maduro quando Deus trouxer a varoa? Quem quer ser uma esposa dedicada, segundo as santas mulheres, segundo a palavra diz? Quem quer? Para quando chegar o dia do casamento. Quem já é casado, começa hoje. Talvez tenha que até correr atrás do tempo perdido, mas o dia que se diz hoje, se você ouvir o Senhor disse para você, Deus tem preparado uma capacitação sobrenatural sobre a tua vida, para te trazer a maturidade do reino de Deus sobre a tua vida. Vamos colocar de pé para orar. Deus vai te fazer forte, meu querido, minha querida, emocionalmente capacitado para servir Ele de uma forma sobrenatural. Eu precisaria de mais uns 5 dias só para falar das coisas incríveis que Deus me permitiu interagir, e eu vi a glória dele se manifestando. Mas uma coisa eu quero repartir com você nessa noite, e profeticamente declarar que você receba um espírito de ousadia, de discernimento, de coragem, de posicionamento, de santificação, para você ser aquele ponto fora da curva. Todo mundo faz na média. Eu nunca gostei da média. Nunca precisei ficar procurando algo diferente para me diferenciar dos outros. Eu só tenho um desejo no coração. Eu quero sempre, até o dia de eu ver o meu Senhor, ter o sentimento que aquilo que eu faço ainda é bom. Eu amo pouco, eu leio pouco, eu oro pouco, eu ajudo pouco. Porque no dia que alguém acha que está fazendo o que é suficiente, o espírito de arrogância já se apossou dessa pessoa. E eu não quero isso, né? E nem para você, em nome de Jesus.
Senhor, eu quero repartir da tua parte nessa noite com cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor. São tantas situações que eu poderia passar a noite aqui falando da tua glória, do manifestar do teu poder. Mas uma coisa eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor revista a cada um desses jovens, cada um desses adolescentes, homens e mulheres que aqui estão, com toda a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eles jamais abandonem, Senhor, esse lugar de retidão, de provisão, de alegria na tua presença. Que eles decidam todos os dias, Senhor, junto comigo, estar na tua presença, te conhecer mais e mais. Que possam, junto comigo, Deus, ter esse sentimento que ainda fazemos muito pouco perto daquilo que o Senhor já fez por nós. Senhor, que no nosso coração tenha sim um sentimento de alegria, de regozijo, por poder participar da tua mesa, da tua glória, da salvação que há em ti, Senhor. Mas que jamais se aparte de nós, ó Deus, esse desejo, esse fogo ardente de te servir, ó Deus, mais e mais e mais. O interesse de coração, de mente, alma, corpo, que todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento estejam todos voltados para te servir de uma forma como que nós ainda não conseguimos. Perdoa, Senhor, toda a inoportunidade, Senhor. Te louvamos porque sabemos que o Senhor olha para a sinceridade do nosso coração. E nós, em nome de Jesus, declaramos toda vitória sobre a imaturidade humana, para sermos revestidos com essa maturidade do teu reino, que as nossas emoções estejam sujeitas ao teu Espírito, que as nossas vontades se sujeitem ao teu Espírito, que os nossos sonhos e projetos estejam sujeitos aos teus sonhos e projetos para a nossa vida. Que toda angústia, todo medo, todo embaraço vai embora agora em nome de Jesus, e sejamos tomados e revestidos dessa autoridade do Espírito Santo para caminharmos segundo a tua vontade, segundo toda a tua verdade. Assim eu abençoo a vida de cada um desses jovens, dos adolescentes, até as crianças que o Senhor trouxe nesse lugar, cada cooperador que está aqui conosco, Senhor. Todos nós precisamos crescer em maturidade. Por isso te agradecemos pela tua paciência, pela tua misericórdia, pelo teu amor derramado nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Você é muito importante para Deus. Não se esqueça disso. E enfrente hoje, dia a dia, que o Senhor vai te capacitar e te mostrar dia a dia o que você tem que fazer. O teu futuro está nas mãos do Senhor, mas o presente Ele te deu aqui para você fazer dele o melhor, para a glória do nome dele. Amém? Temos um tempo ainda, agora é 11h30. 1 hora e